Que delícia, não é? Dá vontade da gente continuar e não parar, não parar, não parar, porque Deus é tão lindo, tão maravilhoso. Na tela você vai ver um texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 4. Entretanto, para você se localizar melhor, embora nós comecemos do versículo 31, eu vou falar um pouco do capítulo 4 inteiro. Vamos supor, só supor, sem sermos exatos nas medidas, que a região da Judéia fica aqui próximo de nós, em Nova Alvorada. Imagine que Campo Grande, então, é a Galileia, Judéia e Galileia. Entre eles está Samaria, a região dos samaritanos. O caminho normal para quem vinha da Judéia para a Galileia ou vice-versa, passava pela região de Samaria. Mas a rota normal que as pessoas faziam havia sofrido uma alteração devido ao preconceito e a resistência que havia entre judeus e samaritanos. É como aquela pessoa que sai de um quarteirão e passando aqui em frente à igreja, ele não quer de jeito nenhum ter qualquer tipo de contato conosco, não gosta, não nos aprova, nos discrimina, quer distância de nós. Então, ao passar por esse quarteirão, ele atravessa a rua e então passa lá do outro lado e depois retoma o seu caminho. Assim faziam os viajantes que saíam da Judéia indo para a Galileia, evitavam Samaria, era o caminho natural, mas eles preferiam atravessar o rio Jordão, passar por uma outra região, para não ter nenhum contato com os samaritanos. O judeu tradicional, ortodoxo, orava: Deus, muito obrigado porque eu não nasci mulher, nem cachorro, nem samaritano. Havia uma luta, uma resistência muito grande. E o capítulo 4, versículo 1, começa dizendo que Jesus, tendo em vista que os religiosos da Judéia estavam sabendo que ele estava batizando mais discípulos que João, embora não fosse ele próprio que batizava mais os seus discípulos, retirou-se da Judéia, indo para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário por causa do propósito dele, e não por outra coisa. Deus tinha um propósito de alcançar aquela cidade, e Jesus fez a vontade do papai, indo àquela cidade, que era uma cidade repudiada, discriminada, porque a graça de Deus vai até onde as pessoas precisam, até onde as pessoas necessitam, e não até onde o nosso costume ou o nosso aparente bem-estar nos conduz. Deus vê necessitados, Deus age em favor dos necessitados, e nós somos chamados como um verdadeiro exército para nos unirmos ao Senhor Jesus e irmos até os necessitados. Pois bem, Jesus chega, é meio-dia, o sol está a pino, ele é homem, 100% Deus, 100% homem, se aproxima de um tanque, e os seus discípulos vão até a aldeia para comprarem comida. Ele está no tanque e se aproxima uma mulher samaritana, e ele então diz: você pode me dar um pouco d'água? Ela estranha, primeiro porque nem marido falava em público com a mulher, o homem andava na frente e a sua esposa atrás, não havia nenhum relacionamento homem e mulher em público, nem entre casal, mas pior ainda com um homem desconhecido e de um povo que era hostil. A mulher logo estranha e diz assim: mas estou estranhando muito, o senhor é judeu e eu sou samaritano, e o senhor está falando, me dirigindo a palavra. E Jesus disse: você pode me dar um pouco d'água? Então Jesus diz: olha, se você... A resposta da mulher, estranhando a atitude do Senhor pedindo água, diz assim: olha, se você na verdade soubesse com quem você está falando, você não perderia a oportunidade de pedir a água que eu dou, porque a água que eu dou é uma água diferente, que mata a sede para sempre. E ela disse: mas eu estou vendo que o senhor não tem nada para tirar a água, o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele próprio bebeu, ele, sua família, seus animais. E o Senhor Jesus disse: olha, a água que eu dou é uma água viva,
você não tem mais necessidade de tomar, porque ela faz dentro de quem toma, de quem experimenta, uma fonte para a eternidade. Ela falou: que coisa boa, eu quero dessa água, porque assim eu não tenho que voltar aqui e tomá-la outra vez. E naquela conversa, o Senhor Jesus acaba dizendo que aquela mulher está pensando numa água natural, e Ele está oferecendo uma água espiritual para toda a eternidade. E aquela conversa vai se desenvolvendo. O Senhor Jesus diz assim: traz o seu marido. Ela disse: olha, eu não tenho marido. E o Senhor Jesus disse: é verdade, você disse a verdade, porque você já teve 5 maridos e agora vive com um amante, alguma pessoa que não é seu marido. Ela disse: mas o senhor eu estou vendo, o senhor é profeta, o senhor sabe tudo sobre mim. E aí ela trava com o Senhor uma conversa religiosa sobre em que lugar se deve adorar a Deus, é lá em Jerusalém ou é ali na região da Samaria? E o Senhor Jesus então se revela dizendo: olha, nem num lugar, nem no outro, a hora vai chegar, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ela disse: mas que coisa maravilhosa, nós estamos aguardando o Messias para nos dizer, nos revelar tantas coisas. E ele disse: mas agora você deu de cara com ele, eu é que sou o Messias. E aquela mulher, ela fica tão atordoada, que ela fala: eu vou deixar o meu cantil aqui, eu vou esquecer a água, porque eu vou lá na cidade avisar para todo mundo que eu encontrei com alguém que sabe tudo a respeito de mim. E aí ela está pronta para sair, dos seus discípulos veem que Jesus está conversando com ela. Estranho, fala assim: mas muito estranho, um homem falando com uma mulher, judeu, samaritano, não dá para entender. Mas se é Jesus, quem somos nós? Porque eles conheciam a autoridade, a santidade, a vida de Jesus, não ousaram perguntar nada. Uma vez que a mulher saiu, então eles se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, agora nós compramos comida, toma alguma coisa para comer. E ele disse: não, vocês não conhecem a minha comida é outra. E eles pensaram: será que ele está falando de menu, quer dizer, a preferência dele? Será que alguém trouxe de comer para ele e nós nem estamos sabendo? E Jesus fala assim: não, vocês não estão entendendo, vocês precisam conhecer a comida da qual eu estou falando, porque eu na verdade não me alimento desta comida, mas eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai e completar a obra que Ele me deu para fazer. Aí nós entramos no texto e vamos ler para entender melhor. Versículo 31, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, Rabi, come. Ele porém lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Repete comigo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que há ainda 4 meses até que venha a ceifa, a época da colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas, os campos que já estão brancos para a ceifa, para a colheita. E o que ceifa, o que colhe, recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que colhe, ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testemunhou: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da sua palavra de quem? Do Senhor Jesus. E diziam à mulher: já não é pelo teu testemunho, depoimento, pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Diga glória a Deus. A palavra de Deus para mim e para você é que Ele quer nos usar nessa grande colheita. Irmãos amados, o Senhor Jesus veio por causa de uma missão. Ele veio dar a sua vida, Ele veio entregar a si mesmo como aquele grão que é lançado na terra para morrer, e se não morrer, não frutifica.
E agora Ele está convidando a você e a mim, para nós, como igreja, como povo seu, nos envolvermos nessa tarefa maravilhosa. Por isso eu quero incentivar você: deixe Deus usar a sua vida na colheita de outras vidas. Deus quer usar você para colher muitas vidas para a glória de Deus. Quem crê, recebe, diga: eu recebo. O que Deus tem para você? Avisar você que Ele quer usar você para colher muitas vidas para a glória de Deus. Na verdade, nós estamos aqui neste ano trabalhando uma coisa muito importante. Nos 3 primeiros meses do ano, nós preparamos a fase da capacitação, preparo da terra. Falamos de cursos, fizemos seminários, aprendendo como é que Deus quer nos usar. Depois nós vivemos um momento de evangelização. Nós tivemos mais células de amigos, tivemos culto do amigo, tivemos festa do amigo, várias ações, fazendo o que? Semeando, anunciando a palavra para muitos dos nossos queridos, vizinhos, parentes e amigos. E agora, até outubro, nós estamos na época da colheita. Então isso envolve, por exemplo, a multiplicação das nossas células. Diga glória a Deus. Isso envolve também nós vermos passar pelas águas do batismo aquelas pessoas que já se encontraram com Jesus, que já foram transformadas pelo seu poder e agora estão dando testemunho. Vocês ouviram testemunhos ali, gente, de arrancar os cabelos. Coisa linda demais. Como é maravilhoso ver o que Deus faz na vida das pessoas. Mais do que o sermão, os depoimentos. Vocês ouviram? Quanta coisa linda, ação sobrenatural de Deus, de modo que o batismo é como aquela colheita, o fruto para a glória de Deus já foi alcançado e agora vai frutificar muito mais. Estamos vivendo esse momento e a palavra de Deus para mim e para você é: deixa Deus te usar, deixa Deus te usar para colher muitas vidas. Há 4 palavras do Senhor Jesus aqui que chamam a nossa atenção. São 4 desafios. O primeiro é: assuma o compromisso de fazer a vontade de Deus. Para você, para mim, assuma o compromisso de fazer a vontade de Deus. Primeiro, porque é necessário. Você viu, era-lhe necessário passar por Samaria. É necessário que lá no seu bairro, lá na sua vizinhança, no seu prédio, na sua escola, as pessoas com as quais você convive, é necessário levar Jesus até lá. Assuma o compromisso de fazer a vontade de Deus. É necessário para isso ter uma visão espiritual. Você prestou atenção que os discípulos apresentaram para o Senhor o alimento, o pão cotidiano, e o Senhor Jesus disse: olha, vocês estão pensando em encher a barriga, mas na verdade o alimento do qual eu tenho necessidade, e onde que eu na verdade me alimento, é de fazer a vontade do meu Pai. Vamos dar uma parada aí. Deus está dizendo para eu assumir o compromisso de viver a vontade, de fazer a vontade de Deus. A Bíblia deixa muito claro: a vontade de Deus é que nenhum se perca. Qual é a vontade de Deus? Que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, ouça esse desafio. O Pai está falando com você hoje. Assuma o compromisso de viver a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Nós muitas vezes olhamos muito para nós, para entender a vontade de Deus no plano dos nossos projetos pessoais, mas há um projeto maior, melhor, para o qual nós somos chamados: o projeto de fazer a vontade de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Vamos supor que um grande empresário, vamos citar a título de exemplo, sem entrar nos méritos, o Bill Gates, conhecido no mundo inteiro, um empreendedor riquíssimo, e esse homem, não é, que eu estou usando como exemplo, extremamente honesto, capaz, e tem um poder de transformar negócios em verdadeiras fortunas inquestionável. E aí ele chega em Campo Grande, procura você e diz: olha, eu não sei se você vai acreditar ou não, mas eu quero que você seja o meu parceiro comercial. Como que você se sentiria? Qual seria o conselheiro que diria: não, é melhor não fazer? Será que esse cara tem condição? Será que ele cumpre o que está falando? Será que esse camarada tem realmente esse poder todo? Todo mundo ia dizer o quê? Vai lá, meu, dê glória a Deus, foi Deus que mandou você receber esse presente, é um presente de Deus.
Você concorda com essa linha de raciocínio, sim ou não? Quem aqui recusaria um convite para ser parceiro do Bill Gates nessas condições? Levante a mão. Ninguém. Agora o próprio Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo quanto há, chegou para você e disse: olha, muito mais que o Bill Gates, sou eu que falo contigo, quero fazer parceria com você, faça a minha vontade, deixa eu usar a sua vida para acolher muitas outras vidas pelas quais eu morri. Você aceita esse desafio, sim ou não? Talvez, pastor, estava boa a história, até o Bill Gates, agora o senhor apertou a gente. Irmãos, quem quer ter um parceiro como Deus? Muito melhor, muito mais excelente, indiscutivelmente. Deus quer fazer parceria com você, e o primeiro desafio para você é esse: assuma o compromisso de fazer a vontade de Deus e não a sua. No seu planejamento familiar, Deus está incluído? Nós projetamos a nossa vida para poucos anos, essa é a verdade. Por exemplo, os nossos filhos, nós cuidamos para que tenham a melhor educação possível, sim ou não? E estamos pensando nisso para quantos anos? Depois, à medida que crescemos profissionalmente, planejamos o melhor possível a nossa vida. A pergunta é: para quantos anos? E depois, nós vemos que nós desejamos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos profissionalmente. Quantos anos? E depois? Você vê como é fácil perceber que nós estamos girando em torno de um mundo muito pequenininho, quando Deus nos chamou para um compromisso muito maior, de fazer a vontade dEle, de levar para casa aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam ser encontrados em todo lugar, para que a glória do Senhor seja vista em todo lugar e cubra a terra. Essa é a vontade de Deus. Você vê como conflita a nossa vontade. Os nossos planos são mesquinhos, pequeninos, mas o Senhor nos chama hoje para sermos seus parceiros. Assuma o compromisso de fazer a vontade de Deus, como Jesus. Assim como o alimento é tão indispensável para o meu corpo, para o seu corpo, vamos ter a vontade de Deus como indispensável. Senhor, assim como eu preciso de almoçar, assim como eu preciso de todo dia alimentar o meu corpo, Deus, eu preciso fazer a sua vontade. É isso que Deus quer de mim, e Deus quer de você. Segundo desafio, Deus quer que eu entenda a urgência desta tarefa. Os discípulos ouviram Jesus falar de uma comida que eles não conheciam, Ele revelou isso, e o Senhor então amplia o campo de visão deles, dizendo: olhem para fora, levante os vossos olhos e veja o que? O campo, porque o campo já está branco, pronto para a colheita. Quantas pessoas aqui já trabalharam no campo? Levante a mão. Isso. Você conhece alguém que tenha plantado, tenha se esforçado para preparar a terra, para semear, para cuidar, mas na hora da colheita ele fala assim: eu acho que eu não vou cuidar não? Qual é o agricultor, seja de pequeníssimo porte até mega empresários, empresas, que não fica olhando, não é, a estação, visitando a meteorologia para não perder o momento da colheita, porque tem fruto que, se passar da hora, vai morrer. Quantas pessoas, por condições ambientais, quantas pessoas por outros fatores já perderam a sua colheita? Isso é uma tragédia. O Senhor Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo para os discípulos o seguinte: vocês têm o costume aqui em Israel. Ele não estava dizendo que aquele era um tempo de colheita, mas estava dizendo: vocês têm o costume, é um hábito de vocês dizer que do plantio até a colheita são 4 meses. Então a gente planta e espera 4 meses, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte: olhem, os campos já estão brancos para a ceifa, é hora de colher. Então, em primeiro lugar, eu devo assumir o compromisso de fazer a vontade de Deus, colhendo vidas. Segundo lugar, eu sou chamado para abrir a minha mente com relação à urgência. Eu não sou dono do meu relógio, eu não sou dono do meu calendário, ninguém garante que estará vivo aqui amanhã. Um pastor aqui em Campo Grande, alguns anos atrás, estava pregando e fez essa afirmativa: irmão, quem garante que vai estar aqui amanhã? 10 minutos depois ele começou a passar mal, pôs a mão no peito, apoiou-se no púlpito e caiu, morreu. Ele próprio não sabia da urgência da vida.
Quem é que garante que nós amanhã teremos a oportunidade de fazer a obra de Deus? A tarefa é urgente, é para hoje, não é para amanhã. Os campos já estão maduros. Um estudioso chamado H.I. Hunter, ele esteve naquela região e ele estava sentado no que se julgava ser a proximidade daquele poço de Jacó e ficou tentando trazer assim, de modo imaginário, como seria nos dias de Jesus. Ele ficou ali pensando, olha, Jesus esteve aqui, ele conversou com a mulher samaritana, que impressionante, como será? E enquanto ele fazia esse exercício imaginário, aquela terra que é uma terra sem muita cor, sem muito sinal de vida, muita terra, muita cor de terra, não é? Muita rocha, ele começou a ter a sua atenção chamada, porque ele viu muitas pessoas vestidas de branco. Era um costume lá de Samaria, as pessoas vestirem-se de branco, e ele falou, será que não era isso que estava acontecendo? Enquanto Jesus falava com os discípulos, a mulher já tinha ido lá chamar as pessoas, e aquelas pessoas já estavam se aproximando. Jesus com os discípulos, chega um ali, outro lá, e eles estão de branco, e o Senhor teria dito a respeito das pessoas, vejam o campo da colheita já está branco, está pronto, é hora de colher. Esse é um exercício da mente dele, mas não nos interessa. O ponto em questão é que pertinho de nós há alguém no ponto, na hora, para receber Jesus, e essa tarefa é urgente. Temos de ter essa noção de realidade. Quando Jesus fala aos discípulos, ele os remete a uma necessidade, que é de levantar os olhos, levantar e erguei os vossos olhos para enxergar a seara. Irmãos, se nós não levantarmos os olhos, nós vamos ver aqui só. Nós como igreja, olha só, nós queremos o melhor para nós, um ar-condicionado gostoso para nós, as cadeiras estofadas, um ambiente gostoso para nós, um ministério infantil bem adequado, bem preparado para atender a quem? Aos nossos filhos. Igreja, vamos tirar os olhos deste plano, vamos erguer os nossos olhos para os campos, lá fora, em Campo Grande. Na Marcha de Jesus tivemos uma manifestação muito linda, mas cerca de 800.000 pessoas estão nessa cidade. O campo está pronto para a colheita. Onde estão os ceifeiros? Onde está você? Onde estou eu? É urgência. Nós não podemos esperar, ninguém vive duas vidas. Eu tenho que ser como Davi, relevante na minha geração, no meu turno, na minha vez. E o Senhor está dizendo isso para mim e para você. Primeiro, o compromisso de fazer a vontade dEle. Depois, a compreensão de que a tarefa é urgente, tem que ser feita agora. Ninguém pode deixar para depois. Irmãos, eu tenho feito exercício pela misericórdia de Deus de levantar os meus olhos um pouco além da igreja. Durante a semana, eu tenho contato com pessoas, contato ocasional, intencional, com a agenda, com pessoas que precisam conhecer mais de Jesus. Sabe por quê? Estou firme, toda semana. Por quê? Eu sei que o tempo é urgente, que eu tenho compromisso com o Senhor, e eu tenho que aproveitar a hora do fruto no ponto. Eu tomei alguns anos atrás o propósito de mudar o jeito de eu andar de elevador. O papo mais furado que existe na face da terra é o papo do elevador, fala a verdade. Você entra, as mulheres olham para baixo, você também olha para baixo, às vezes seja homem ou mulher, a gente olha para baixo, porque é difícil ficar olhando nos olhos de alguém que a gente não conhece. É verdade ou não é? E a gente fica meio desajeitado, né? E a gente, e aí, tudo bem? Tudo bem? Está quente, né? Não, está frio. E o ano, rapaz, como está passando rápido, né? Todo ano a mesma coisa, meus irmãos. Para saber de meteorologia, basta ligar num canal de televisão. Eu me propus, em nome de Jesus, falei assim, eu não aceito, porque toda vez que eu digo, oi, tudo bem, eu estou dizendo uma grande mentira, porque se aquela pessoa morrer sem Jesus, está tudo mal para a eternidade toda dela. Eu não sou melhor, mas um dia eu compreendi o amor de Jesus. O meu nome está no livro de chamada do céu, mas o nome daquelas pessoas não. Então quando eu falo, oi, tudo bem, Deus te abençoe, eu estou dizendo do outro lado, se eu não falar de Jesus, que o diabo te carregue. Por quê?
porque eu não estou enxergando a colheita que está diante de mim. E eu me propus, não, nem que eu seja mal interpretado, eu vou fazer algumas perguntas. E comecei, e aí, tudo bem? E a família? Mora aqui, mora longe? E os netos? Dependendo da idade. E fui travando relacionamentos. E irmãos, muito gostoso. Hoje tem uma célula na minha casa, como você. E lá estão alguns dos meus vizinhos, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores. Nós temos um cântico que diz assim: minha casa será uma casa de bênção. Lembra desse? Uma das minhas vizinhas falou assim: olha, podemos cantar aquela canção? Eu gosto tanto daquela canção, porque eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção, um lugar de oração. Irmãos, a seara está branca, mas nós temos que levantar os nossos olhos, levantar os olhos além do elevador, além da parede que nos divide, nos separa do vizinho, além do muro, o vizinho do lado de cá e eu do lado de lá e eu do lado de cá. Não, irmãos, precisamos ser propositivos, intencionais. Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Páscoa, Ano Novo, tantas oportunidades de a gente comprar um cartãozinho e falar alguma coisa para o nosso vizinho. Eu comecei chamando uma vizinha, só de vizinha, vizinha, vizinha. O dia que ela foi na minha célula, aí eu soube o nome dela. Ela falou: agora o senhor não vai mais me chamar de vizinha, combinado? Eu falei: tá bom, vizinha Ivone. Que gostoso. Os relacionamentos precisam fluir, porque nós temos um compromisso com a palavra de Deus, e nós temos de cooperar, nós temos de entrar na vida das pessoas, para abençoar a vida das pessoas. O tempo é agora, é urgente. Depois, Jesus fala de uma coisa maravilhosa, ele diz: olha, quando alguém ceifa nesse campo de Deus, já tem galardão aqui, já tem prêmio aqui, mas ainda entesoura nos céus para o futuro. Diga glória a Deus. Eu assumo o compromisso, eu aprendo a levantar os meus olhos, e eu tenho recompensa quando eu coopero com Deus, nessa parceria de levar pessoas a Jesus. Irmãos, o que tem valor para nós? Às vezes aquele carrão, esse é meu sonho de consumo, é assim que a gente fala? Esse é meu sonho de consumo. Seu sonho de consumo vai estar com você lá no céu? Então é um sonho muito pequeno. Aquela casa é o meu sonho. Aquela casa vai para o céu junto com você? Não. Então é um sonho muito pequeno. Não estou dizendo que você não deva ter carro nem casa, nada disso. Só estou dizendo que o nosso coração tem que ser colocado naquilo que é permanente. Alguém disse: dê valor àquilo que tem valor na eternidade. Tudo mais é bobagem, vai ficar, vai passar. Então, falar de Jesus, cooperar com Deus, e é lindo, nós vimos a fase, não é? Alguém aqui, um dia, recebeu o preparo para anunciar Jesus, falou, trouxe uma pessoa, a pessoa aceitou a Cristo, agora ela vai continuando trabalhando, e o texto diz que é um investimento para a vida eterna. Então, primeiro compromisso, primeiro desafio, assumir o compromisso de fazer a vontade de Deus, depois levantar os olhos para ver a urgência da tarefa, em terceiro lugar, investir naquilo que é permanente, em frutos espirituais, que vão render muito para nós lá na eternidade. Não entesoure nada aqui. Aqui a traça, a ferrugem são vilões, mas lá é investimento permanente para a glória de Deus. Por último, é um trabalho em cooperação com Deus. A gente assume o compromisso de fazer a vontade de Deus, a gente levanta os olhos e entende a urgência, a gente trabalha para um investimento futuro, e por último, é um trabalho de equipe. A gente trabalha em equipe. Olha o que o texto diz, olha só. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e deste modo se alegram, olha só, juntos, tanto o semeador quanto o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Está falando de um trabalho em equipe, em cooperação. Sabe a maneira mais prática para você fazer isso, trabalhar em equipe, em cooperação? É entrar numa célula.
Quantas pessoas aqui são membros da nossa igreja ou frequentadores regulares da nossa igreja e não estão numa célula? Levante a mão. Pode levantar, não vou constranger você, não nada. Isso, amém. Uma salva de palmas para as pessoas. Queria convidar vocês para entrar numa célula. Numa célula é mais fácil. Por exemplo, pastor Ronaldo conheceu um homem muito legal e o convidou para vir ao culto do amigo. Ele veio e aqui ele entregou a sua vida a Jesus. Aleluia. Em seguida, pastor Ronaldo não tem uma célula nesse momento e eu tenho. E ele falou: você pode cuidar daquela pessoa para mim? Eu falei: com todo prazer. Então levamos esse homem para a nossa célula. Então quem liga para ele, quem cuida dele sou eu. Um plantou, o outro colheu, e assim, nessa cooperação, nós vamos ajudando uns aos outros a fazer a obra de Deus. Queria dizer para você uma coisa, preste atenção e não me interprete mal. Você tem amigos, membros dessa igreja, crentes do Senhor Jesus, com certeza, mas talvez não sejam as melhores companhias que você pode ter aqui na igreja. Estranho, não é o que eu estou dizendo? Porque se esses amigos não assumiram o compromisso de levar pessoas a Jesus, se essas pessoas não ganharam a visão de olhar os campos, se essas pessoas não estão fazendo investimento na vida eterna, não são as melhores companhias para você, porque elas estão acostumadas a vir aqui e meter o bumbum nessa cadeira e só fazer isso, domingo após domingo, para receber, quando na verdade há pessoas muito mais interessantes para você conviver, com as quais você vai aprender. Gente que está em reunião de oração, gente que tem interesse em alcançar novas pessoas para Jesus, gente que está fazendo a obra de Deus. Sabe por quê? É difícil você sair de um ponto e ir ao outro sozinho, mas na cooperação é mais fácil. Você fica junto com alguém que evangeliza, você ouve testemunhos, você vê fazendo, você vai junto, você vai aprendendo. Quando você fica perto de gente que só senta para assistir, você vai aprender uma única coisa: ser inspetor de qualidade. Quando ele tiver um pouco mais de intimidade com você, a hora que você sair daqui para tomar um lanche, já vai assim: o culto hoje não foi tão legal, né? Ou esse pregador é legalzinho, mas quem bombou foi aquele domingo passado, não é? Isso não leva uma pessoa para o céu, não edifica a vida de ninguém, não entesoura nada para a sua vida no céu, e você está cooperando com uma equipe que não está fazendo a obra de Deus. Procure companhias com gente que tem o coração em Deus, se aproxime de pessoas que deixam-se usar por Deus, que desejam, que buscam, que almejam coisas espirituais. Essas são as pessoas com as quais você pode se envolver. Quando você vem para uma célula, ali tem um líder, esse líder foi reconhecido pelo trabalho, é um homem, é uma mulher, limitada, como eu, como você, mas sabe, eles têm diante de si um desejo, fazerem a vontade de Deus. Eles estão olhando para essas etapas como grandes oportunidades de serem cooperadores, não do Bill Gates, mas do próprio Deus, fazendo a vontade mais linda que existe, a vontade de Deus, que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Eu quero chamar a sua atenção, você que não está numa célula, passe ainda hoje no balcão dos ministérios, dizendo: olha, eu quero entrar numa célula. Irmãos, a célula não é feita de gente especial, todos nós que estamos aqui, também estamos na célula, nós não mudamos por causa do ambiente, mas uma coisa é certa, no pequeno grupo, a gente tem o ministério de não olhar nas nucas, que é o ministério da igreja no culto. Todo domingo você vem aqui e fica olhando onde? Na nuca do seu irmão. Está olhando? Já viu a nuca do seu irmão hoje? Às vezes você presta atenção na presilha, né? Às vezes você presta atenção no penteado, ou na careca. O ministério de olhar na nuca. Esse não é o ministério que Deus tem para você. Deus chamou você para olhar nos olhos. Num pequeno grupo, as cadeiras são colocadas em círculo assim, quando possível, e ali as pessoas estão vendo umas às outras. Aconteceu algo muito lindo essa semana na célula que eu lidero na minha casa. Deus providenciou para que todos não fossem, senão 2 pessoas, com as quais a gente não tinha ainda tido muita oportunidade de compartilhar. No meu coração, imediatamente eu entendi: Deus, que lindo que o Senhor fez. O Senhor deu ocupação para todo mundo, menos para essas 2 pessoas. Então nós falamos: vocês perceberam o que Deus fez? Deu todo o tempo para nós. Nós queremos saber um pouquinho de você. Dá para você contar um pouquinho da sua vida? Irmãos,
foi céu. O céu desceu lá em casa. Diga glória a Deus. O céu desceu lá em casa. Nós ouvimos coisas muito importantes para conhecer aquelas pessoas tão queridas, e depois nós podemos orar e impor as nossas mãos, mencionando as necessidades tão especiais e específicas que elas tinham. Aqui na igreja, não dá para eu perguntar. Se eu perguntar como você vai, é porque eu estou distraído. Como é que vai, irmão? Eu estou distraído. Se eu perguntar isso para você, é que eu estou distraído. Porque eu falo assim, tudo jóia? Nem perguntar como você vai, eu pergunto. Sabe, porque você não tem tempo de responder, eu não tenho tempo de ouvir. Aqui a gente está no corre-corre, no corredor. É verdade ou não é? Mas lá na célula, a gente tem a oportunidade de cooperar com pessoas que estão plantando, estão cuidando, estão ceifando, estão multiplicando. Até outubro, as nossas células vão se multiplicar. Você líder, ore, jejue como eu, busque em Deus multiplicação. Não multiplicação forçada, mas a multiplicação saudável. Sabe por quê? Quando uma célula se multiplica, ela cria outras oportunidades de receber mais pessoas, pessoas lindas, pessoas importantes que Deus colocou aqui, mas que estão passando despercebidas. O desafio de Deus para nós é maravilhoso. Vamos ser então pessoas que se deixam usar por Ele para acolher muitas vidas para a glória de Deus. Irmãos, vocês viram os testemunhos? Falaram de investimento às vezes de longo prazo, é ou não é? Mas que no momento certo foram colhidos para a glória de Deus. Assuma o compromisso de fazer a vontade de Deus, não a sua. Levante seus olhos além de você, além da igreja, para a seara. Os campos estão brancos e é urgente. Invista, meu amado, naquilo que vai permanecer. As vidas vão permanecer, tudo mais vai ficar. Para que você ficar estressado, levantar de madrugada, deitar de madrugada, comer o pão das dores, quando a palavra de Deus diz, Deus acrescenta aos seus amados enquanto eles dormem. Não é a força do seu braço que vai te fazer prosperar, mas a sua intimidade com o seu Pai, que sabe de todas as tuas necessidades. E por fim, depois de entesourar para o céu, trabalhe em cooperação, trabalhe em equipe, se aproxime. Isso é a coisa mais prática que nós podemos fazer. Se aproxime, venha à nossa célula, nós queremos aprender com você. Você vai aprender conosco também, nós vamos trocar experiências, e o reino de Deus vai ser honrado, o Senhor vai ser exaltado, e nós vamos ver, e vou avisando vocês, para a glória de Deus, nós vimos falando algum tempo atrás, vai chegar o dia que esse templo não vai comportar os líderes, isso já vai acontecer em breve para a glória de Deus. Nós estamos orando, sabe que nós estamos com um problema maravilhoso, nós não temos mais lugar para dar treinamento aos nossos líderes, nenhuma sala comporta, senão o templo. Isso está nos levando a considerar em oração, que um dia um dos nossos cultos será cultos de líderes, porque não há espaço mais em outro lugar. Diga glória a Deus! Não é maravilhoso? Muita gente já se aproximou, e se eu desse o microfone aqui, para uma pessoa dar testemunho, ela ia dizer, olha, eu ficava aqui na igreja só assistindo, mas um dia, alguém se importou comigo, me levou para a célula, e lá eu cresci, Deus tem usado a minha vida, e olha, o que eu nunca imaginei acontecer, Deus está usando a minha vida, eu já trouxe esse para Cristo, aquele, e agora Ele já trouxe o outro, porque quando você traz um traz o outro, e a necessidade de um e do outro vão sendo aproximadas da célula, daquele ninho de amor, e Deus vai fazendo milagres. Quantos aqui já têm filhos espirituais? Levante a mão. Glória a Deus, uma salva de palmas para essa galera. Quantos aqui já tem netos espirituais? Levaram alguém que já levou alguém para o Senhor? Levante a mão. Glória a Deus, palmas para essa gente. Quantos aqui tem bisnetos na fé? Levante a mão. Glória a Deus, uma salva para essa turma. Não vou nem continuar. É isso que Deus tem para mim, tem para você, tem para todos nós. O que a gente não experimentar disso, escuta o que eu vou dizer, é frustração. Se você não aproveitar a parceria de Deus, você vai viver frustração. A vida cristã vai virar um saco. Apesar de você ter o Espírito Santo, apesar de você ter a palavra,
a falta da obediência, a falta da dependência de Deus, tornará você apenas um mero religioso. Deus falou ao seu povo de Israel, o povo viu milagres, até o animal conhece o seu dono, mas o meu povo infelizmente faz pouco caso de mim. Deus falou para o povo de Israel: os cultos maravilhosos que vocês fazem, os sacrifícios, eu não suporto mais. Quando vocês cantam, eu coloco a mão no ouvido, não aguento mais. Pura hipocrisia, seus lábios falam de mim e o coração de vocês está longe. Jesus falando com os escribas e fariseus, os religiosos, aqueles que tinham a palavra, que tinham os mandamentos e buscavam cumprir a lei de Deus, falou assim: vocês são sepulturas bem pintadas do lado de fora, mas podridão lá dentro. Pior, vocês são raças de víboras, vocês são venenosos. Então a escolha é minha, de ser alguém que anda em intimidade com o Senhor, ou alguém que vai ficar para sempre com a religião, e correr o risco de perder as oportunidades e viver apenas uma grande frustração religiosa. Quem quer assumir compromisso com o Senhor, fique em pé agora, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus, glória a Deus, amém. O que eu disse de mais prático hoje, nesta palavra, foi que você pode procurar ali fora o balcão dos ministérios e dizer assim: ó, eu quero me envolver, eu quero entrar numa célula, nós vamos receber você com todo carinho, com todo amor. Segundo apelo que eu quero fazer: quantas pessoas aqui já andaram em célula, caminharam em célula, mas se cansaram, se frustraram, mas hoje receberam uma palavra de Deus e disseram: opa, batendo continência de novo, conta comigo, Senhor, levante a mão em nome de Jesus. Tem gente? Uma salva de palmas aí, tem gente? Glória a Deus, amém, amém. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra é clara, é simples e é objetiva, e a tua palavra confronta amorosamente o nosso coração. Nós queremos, Senhor, não só preparar, não só semear, queremos colher, queremos ver multiplicação de vida, multiplicação, ó Deus, de lares transformados, multiplicação de bênção, ó Deus, na vida de tantas pessoas que nos conhecem e que estão na nossa família, na escola, no trabalho. Pedimos a unção do Teu Espírito, vem sobre nós e realiza, Pai, a Tua vontade em nossa vida. Queremos dizer sim para o Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Amém.